Delineamentos blocos casualizados, o nome já indica como é que vai ser o sorteio. O delineamento quadrilatino não é diretamente, mas vai estar relacionado. Vocês já conhecem o delineamento inteiramente casualizado. Inclusive, vocês já estão chamando de DIC. Qualquer parcela pode estar em qualquer posição em toda a área, não só na linha, não só na coluna, em qualquer área. Não pode fazer os sorteios por linha, por coluna, porque aí vai cair no outro delineamento. Por fora do croquis não tem nada escrito, repetição, tratamento, nada. É só o retângulo com as parcelas com os tratamentos dentro. O delineamento blocos casualizados e o quadrado latino, eles vêm com uma opção para você usar quando a área tiver algum problema de não ser homogênea. Porque o DIC exige que as condições de área, de local, de pessoal, de material que você vai usar sejam homogêneas. Porque se não for, o erro experimental aumenta demais. A precisão cai demais. Perde confiabilidade. Então, se você tiver uma área que tem, por exemplo, problema, uma parte que está na sombra, outra parte que está no sol. Não tem jeito de você usar o DIC se ele não couber só na sombra ou se ele não couber só na parte a sol. Se você tiver que usar a área parte sombra, parte sol, você vai estar colocando uma heterogeneidade no seu experimento. Vai alterar o resultado. Então aí nós podemos tentar fazer o seguinte. Usar o delineamento blocos casualizados. Olha como que é o croquis dele. Para o mesmo caso do DIC, 5 tratamentos e 4 repetições. Só que agora as parcelas, os tratamentos estão organizados. Tem bloco 1, tem bloco 2, tem bloco 3, tem bloco 4. O que é isso, bloco 1, 2, 3, 4? Cada bloco é uma repetição. Veja o primeiro bloco. Aparece uma vez cada tratamento. No segundo bloco, uma vez cada tratamento. E assim por diante. Então, na mesma linha aí, que eu chamei de bloco, não tem repetição no mesmo tratamento. Ora, cada bloco aí é uma repetição, e eu separei desse jeito porque as repetições, vocês vão ver, cada bloco é homogêneo. Não precisa ser a área toda. Basta que o bloco 1 seja homogêneo, o bloco 2 também, o 3 também, o 4 também, podendo variar de um bloco para outro. Ora, então se você tem uma parte na sombra, você coloca o bloco 1 na sombra. Se você tem uma outra parte no sol, você coloca o bloco 2 no sol. Se você tem uma área que não é tanta luminosidade, você coloca o bloco 3. Se não tem mais nenhuma, você põe o bloco 4, que você vai precisar, na sombra, no sol, em qualquer outro lugar. Não precisa ser diferente. Pode ser diferente de um bloco para outro, mas cada bloco tem que ser homogêneo. Então vai depender de você conhecer o problema da área. Qual que é o problema? Sombra. Como é que ela está afetando? Desse lado esquerdo tem sombra, aqui no meio está mais ou menos, e à direita é sol pleno. Se você conhece, dá para fazer. Se você não conhecer, não dá para controlar. Aí, se você usar o DIC, pode dar problema sério para você para perder o experimento. Então, tem que conhecer o que está causando heterogeneidade. Qual que é a fonte indesejável. E o quadrado latino? Olha como que é o croquis do quadrado latino. Primeira coisa, o croquis é sempre um quadrado, por isso que o nome é quadrado. O número de linhas é igual ao número de colunas. Se eu tenho 5 tratamentos, eu tenho 5 linhas, 5 colunas, ou seja, eu tenho 5 repetições. Cada linha é um bloco, igual o DBC, igual o delineamento blocos casualizados. Mas cada coluna também é um bloco. Então eu tenho um bloco na horizontal e um bloco na vertical. Se vocês olharem no delineamento blocos, olha na segunda coluna. Na segunda coluna tem um tratamento E, e embaixo tem um A, outro C. Então, o bloco, é importante que os tratamentos não se repitam na linha. Coluna, nem se preocupe. No quadrado latino, os tratamentos não podem repetir nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Então, o DIC não tem restrição nenhuma, inteiramente ao acaso. O blocos é sorteio em cada repetição
cada repetição é homogênea. O quadrado latino já é um sorteio mais restrito ainda. Não posso repetir nem na linha nem na coluna. Como é que eu vou fazer sorteio no delineamento quadrado latino? Esse é o formato, a aparência dos 3 croquis. Então, se você colocar alguma coisa escrita por fora no DIC, eu posso achar que é blocos. O croquis do DIC tem aquele aspecto, o blocos tem esse aspecto e o quadrado latino tem esse aspecto. Para você escolher um dos 3 na hora que eu pedir para planejar, você vai ter que conhecer aquelas características e os itens relativos a cada um deles. Características, como que faz o sorteio, qual o modelo estatístico e como que faz a análise de variância. Então, eu vou falar do blocos casualizados. Aí está um exemplo. Como é que eu cheguei nesse exemplo aí? O que ele tem de característica? A técnica do controle local significa pegar a área experimental e fazer blocos, fazer estratos homogêneos. Isso que é a técnica. Então, cada bloco tem que ser homogêneo em si. O primeiro bloco tem que ser homogêneo. Ele pode ser diferente do segundo. Por exemplo, o primeiro pode ser mais fértil do que o segundo, se for experimento de campo. Isso é muito comum nos terrenos com declividade de 8%, 10% para cima, já acontece uma variação grande na fertilidade do solo. O terreno mais alto é mais pobre em nutrientes, que a água vai levando para a parte baixa. Mas se você pegar uma faixa lá em cima de 1 metro, 1,5 metro, a fertilidade nesse 1,5 metro ela é homogênea. Você vai acompanhando a curva de nível, então essa faixa tem a mesma fertilidade. Se você passar para mais 1,5 metro para baixo, aí você já considera uma outra faixa que ela pode ser um pouco mais fértil. E assim por diante. Então, cada bloco seria uma faixa no terreno que você vai usar para plantar, paralela à curva de nível. Não pode fazer seguindo declividade, porque aí é igual chuva de morro abaixo, né? Causa uma bruta de uma erosão, cortando o sentido da declividade. Agora, entre os blocos pode haver diferenças. Pode haver, não tem que ser diferente. Se você desconfiar que tem diferença de um bloco para outro, de uma parte do terreno para outra, você faz em blocos. Mesmo que você não tenha certeza. Porque se houver a diferença, o delineamento vai controlar. Se não houver, não atrapalha o resultado. Não tem importância. Então vamos às características. As repetições serão chamadas de blocos porque elas vão ser blocos, faixas ou estratos homogêneos internamente. Pode existir diferença de um bloco para outro, não precisa, pode. Colocando essas faixas perpendiculares ao sentido, ou melhor, à direção da influência, por exemplo, o terreno de declive, se vocês fizerem as repetições perpendiculares ao declive, paralelas à curva de nível, nós conseguimos controlar o efeito da variação da fertilidade se existir. Então isso pode ser no local, por causa do local, por causa do declive. Pode ser, às vezes você está usando pessoal com treinamentos diferentes, cada pessoa seria um bloco, que aí ela usa o mesmo critério para todos os tratamentos, uma vez cada um. Material, às vezes você tem um material, por exemplo, você vai fazer um experimento de zootecnia. Os seus animais são da mesma raça. Tem uma validade genética, mas não tem jeito, você não tem clones. Mas eles têm peso inicial diferente. O peso inicial pode influenciar a digestibilidade. Então vamos fazer faixas aqui de peso. Os mais pesados numa faixa, a segunda faixa os menos pesados um pouco, os leves e os mais leves formam as 4 faixas. Cada faixa seria um bloco, seria uma repetição. Em cada bloco, como o bloco é uma repetição, tem que ter uma vez cada tratamento, para ficar distribuído com equilíbrio, justiça. Todos os tratamentos vão passar o mesmo número de vezes pelas mesmas condições. E um exemplozinho do delineamento blocos. Sempre o bloco vai estar perpendicular
a fonte de variação que você quer controlar. Então, como é que faz o sorteio? Aqui é a área sua. Primeira coisa, você tem que saber o que você vai controlar. Qual é a direção dela, horizontal ou vertical? Vamos supor que fosse vertical. Por exemplo, declive do terreno. Tem essa direção. O declive está caindo nessa direção. Então eu vou fazer os blocos horizontais. Vou chamar de 1, 2, 3, 4, aí tanto faz, a numeração não é importante. Depois que eu fiz os blocos, agora cada bloco eu divido nas parcelas. Em cada bloco eu sorteio os tratamentos. Aí, eu sorteei os tratamentos no primeiro bloco. Vou pegar novamente os tratamentos e sortear no segundo. Sortear no terceiro. E sortear no quarto. Então não é inteiramente ao acaso. É sorteado dentro de cada repetição. Modelo estatístico, muito parecido com o DIC. É mais informativo aqui, né, para ilustrar. Só que ele tem um parâmetro a mais. O YJ representa o valor que você vai obter a variável resposta. Aquilo que você mede, que você os dados. O número constante, um ponto inicial que não provoca variabilidade. O tal, o efeito dos tratamentos. O BJ, o efeito das repetições, ou o efeito dos blocos, porque um bloco pode ser diferente do outro. Isso não tinha no DIC, porque era tudo homogêneo. Agora aqui, nós fizemos áreas, blocos homogêneos. Um podendo ser diferente do outro. Isso quer dizer o seguinte: eu não vou tirar o efeito dessa variável. Ela vai continuar existindo. A fertilidade do solo vai continuar existindo. Você não vai tirar ela. Você não consegue tirar. Só se você fizesse uma adubação de meio metro, uma análise de terra, uma adubação para equilibrar. Impossível, ninguém faz isso. Então ela vai continuar existindo. Nós vamos conviver com ela. Só que agora eu estou de olho nela. Agora eu vou calcular quanto que a fertilidade do solo afetou no Y. Qual é o efeito de um bloco para outro? Qual a diferença de um bloco para outro? E essa diferença eu tiro do erro experimental. Então, o controle local vai ser um filtro para o erro experimental. Ele vai filtrar aquela variável indesejável que tem na área, no pessoal, no material, que eu sei como que ela funciona e faço estratos homogêneos perpendiculares a ela, para poder calcular o valor da influência indesejável. E o erro experimental vai ficar um resíduo sem o efeito dessa variável indesejável, mas ela vai aparecer nos seus dados. Ora, então, como é que vai ser a análise de variância? Pelo modelo, eu tenho a variável resposta, que vai me dar a variação total entre os dados. O mínimo provoca a variabilidade. Os tratamentos, que vai dar o efeito dos tratamentos que eu quero, é o que eu estou interessado. Agora vai aparecer variação entre as repetições, porque eu separei repetição por repetição. Essa variação é que eu quero tirar do erro. Aliás, ela já está separada do erro. Se eu não tivesse feito o controle em blocos, esse verde iria somar no erro experimental. Ele não mexe com os tratamentos, ele só mexe com o erro experimental. Essa aqui é a ideia, tirar do erro experimental uma fonte de variação que você não controlou. O termo aí talvez nem fosse controle, né? Seria domínio dela. Você controlou no sentido de que ela influenciou, mas você calculou o valor dela e subtraiu do erro. Um exemplo aqui. 5 cultivares em DBC com 4 repetições. O DBC foi utilizado para controlar a diferença de fertilidade do solo. E foi anotada a produção. Como que foi o planejamento disso aí? Pegou a área, viu como que estava a fertilidade, estava nesse sentido, o terreno era descida desse sentido. Desenhei os blocos, fiz as parcelas, sorteei os tratamentos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então o croquis é este. Esse é um possível, né? Porque o sorteio pode mudar. Agora vamos dizer que eu queria fazer as análises. Então eu preciso saber qual o fator, cultivares. Qual o delineamento, blocos casualizados agora. Qual a variável resposta, produções. Porque aí, na hora que eu receber os dados, olha lá, cada dado eu tenho que identificar. Olha o 73, que é o primeiro.
De qual cultivar que ele veio? Cultivar A, o 73. Em qual repetição que ele estava? Agora é importante, porque as repetições, uma pode ser mais fértil do que a outra. E quanto que deu? Deu 73. Então, quando eu for digitar esses dados no computador, eles vão estar assim. 3 colunas também. Uma para falar o valor da variável resposta, outra para falar qual o bloco e outra para falar qual o tratamento. Então, a maneira de criar o arquivo no Sysvar é a mesma coisa, só que eu vou chamar, ao invés de chamar de repetições, eu chamo de blocos. Poderia até chamar de repetições, mas quando for DBC eu chamo de blocos, porque o dia que eu for analisar esses dados, eu posso esquecer se era dica ou se era bloco, teria que olhar no enunciado, teria que olhar no exemplo, teria que olhar nas minhas anotações. Se eu colocar blocos ao invés de repetições, são sinônimos, só que o bloco é uma repetição organizada. Se eu colocar blocos, quando eu for fazer a análise, eu vou ver blocos lá, era DBC, por isso que eu escrevi blocos. Então, se for dica, não escreva blocos, não tem sentido. Se for blocos, pode escrever os dois, mas é melhor você colocar blocos. Como que vai ser a análise de variância? Quando você abrir o arquivo, vai estar lá do lado direito, aqui na janela. Produções, cultivares e blocos, ó. Aí já sei que é DBC. Quem que eu vou ter que fazer aparecer na janelona? Como que eu quero a análise de variância? A análise de variância do DBC, vocês viram que é tratamentos, blocos e erro. E o total. Erro e total, o Sysvar coloca por default. Então eu clico no cultivar, adiciona, clica nos blocos, adiciona. Cultivar os tratamentos, que é o principal, que me interessa, sempre em primeiro. Blocos não me interessa comparar os blocos, mas eu tenho que colocar lá para ele calcular e tirar do erro. Bloco só me interessa saber se ele é significativo ou não. Não me interessa saber qual bloco melhor. Isso é besteira. Blocos é uma técnica só para apurar o erro experimental. Não estou estudando os blocos. Então, o teste Tukey vai ser só nos cultivares. Se você fizer teste Tukey para blocos, é um erro porque o teste Tukey não foi deduzido para comparar repetições, só para comparar tratamentos. Desse jeito, a análise de variância vai sair cultivares, blocos, erro e total, que é o que a gente quer. Olha lá, cultivares, blocos, erro e total. Aí tem grau de liberdade para cultivares, para blocos, vai separar uma linha para blocos. Essa soma de quadrado aqui, 957,6, essa quantidade de variabilidade, saiu do erro, não mexeu com cultivares. Eu tirei isso do erro, porque a variável queria para o erro experimental e não afetar os tratamentos. Vamos ver se deu significativo. Para tratamentos, deu significativo. Beleza. E para blocos, será que foi significativo? Vamos ver. Multiplicando por 100 de blocos dá 3,74. Menor que 5%, então o efeito de blocos foi significativo. Quer dizer que foi bom você ter feito o controle local, porque de uma repetição para outra havia uma diferença significativa. Aí, no caso, deve ser a fertilidade do solo. Então, você fez muito bem. Se tivesse dado não significativo, você diria, olha, foi feito o controle local para, visando controlar possíveis diferenças na fertilidade do solo, mas como deu não significativo, não teria sido necessário. Mas como já fez, acabou. Não atrapalha, não tem jeito de voltar atrás. Quando deu significativo, você fala, olha, foi feito o controle local aqui visando controlar a fertilidade do solo, possíveis variações na fertilidade do solo. Quando deu significativo, quer dizer que tinha um bloco mais fértil do que o outro, pelo menos. Então foi bom ter feito o controle local. Pronto. Mais nada sobre blocos. O que interessa é o coeficiente de variação, precisão nula, e o teste Tukey para os tratamentos também. Então você vai fazer um relatório, esquece do rascunho, olha lá no rascunho e faz a tabela editada bonitinho. E por favor, coloquem lá. Começa numa outra página, relatório do exemplo 1, tabela 1, título. Se tiver a variável resposta, a unidade da variável resposta, coloca lá no título. Coloca os tratamentos, se tiver o nome, se não tiver, com ABCD. Se tiver, coloque os nomes. Se for nome próprio, não mude a sigla.
Semana passada tinha IAC, todo mundo escrevendo IAC minúsculo. IAC significa Instituto Agronômico de Campinas, é código. Cultivares, genótipos, geralmente vem com um código do local de origem. Não mude, Mantiqueira é nome próprio. Tukey é nome de um estatístico. E o delineamento quadrilatino? Ele tem blocos horizontais e verticais. Quer dizer que ele vai controlar variáveis indesejáveis nos dois sentidos. Por exemplo, tem fertilidade do solo na coluna e tem sombra nas linhas. Tem jeito de controlar as duas. Ah, mas se a sombra fosse acompanhando a fertilidade do solo, aí não precisava de delineamento quadrilatino. Se você fizer um bloco casualizado e a sombra estiver no mesmo sentido da fertilidade, aí você pode fazer um bloco homogêneo para a fertilidade e homogêneo para a sombra. Então, o primeiro bloco é o que tem menos nutrientes e o que está mais na sombra. O segundo tem um pouco mais de nutriente e tem menos um pouco de sombra. Então, as duas influências, sombra e fertilidade, estariam na mesma direção. O bloco controla as duas. Ele calcula um valor só para as duas. Ele não separa qualquer um qualquer outro. Mas ele calcula a influência das duas e tira do resíduo. Agora, se a fertilidade for num sentido e a sombra for no outro sentido, tem que ser o quadrilatino. O quadrilatino é muito comum em experimentos na área biológica, química, veterinária, que os indivíduos, os cobaias, etc., são muito variáveis. Tem muitas variáveis afetando. Você pega um plantel de animais para fazer o experimento, da mesma raça. Olha, eles escolhem fenotipicamente os mais parecidos, mas como não são clones, tem a validade genética. Essa não tem jeito de você controlar, você tem que minimizar mesmo pelo fenótipo. Pega os animais, tem pesos diferentes, pesos iniciais. Cada linha vai ser uma faixa de peso. Quando você coloca os animais na linha faixa de peso, os animais da mesma faixa de peso têm, por exemplo, idades diferentes. Ou raças diferentes. Às vezes você não tem 20 animais da mesma raça. Tem 5 raças, 5 animais de cada raça. Aí você pode colocar raça em cada coluna, peso inicial em cada linha. Vamos mostrar aqui. O quadrilatino pode controlar, pode fazer controle pelas linhas e pode fazer controle pelas colunas. Delineamento quadrilatino, as características. Número de repetições é igual ao número de tratamentos e igual ao número de linhas e igual ao número de colunas. Por isso que ele é sempre um quadrado e chama quadrado. Por que quadrado latino? O croquis dele é sempre um quadrado em que nas parcelas estão representados os tratamentos por letras latinas. Por isso que chama quadrado latino. Se você tem 5 tratamentos, você precisa de 5 repetições, 25 parcelas, para dar um quadrado. Se você tiver 7 tratamentos, você vai precisar de 7 repetições, já vão ser 49 parcelas. Se você tiver 10 tratamentos, você precisa de 10 repetições, já vão ser 100 parcelas. Então, os quadrados latinos mais usuais são de 5x5 a 7x7. Às vezes usam um 4x4, às vezes até o 3x3, mas quando usam o 3x3 e o 4x4, eles fazem repetição do experimento. Montam um experimento 4x4, depois de um certo período monta outro igualzinho, repete o primeiro, e monta o outro terceiro. Então ele vai ter 16 parcelas no primeiro, 16 no segundo, 16 no terceiro, faz uma análise conjunta para dar a quantidade de dados, senão a precisão fica muito baixa. Mas o que nós estamos falando aqui é um quadrado latino só, não vamos falar de repetições quadrado latino não. Quando você tiver o quadrado latino, os tratamentos não vão se repetir nem na linha nem na coluna. Então fica difícil fazer sorteio. E com isso ele permite controlar 2 ou mais forças de variação em 2 direções diferentes. Como é que vai ser o sorteio então? Ao invés de sortear parcela, nós vamos sortear linhas e colunas. Como você faz? Você cria um quadrado latino qualquer. Digamos que eu tenha 4 tratamentos. Então, eu vou ter 4 repetições, vai ser um quadrado latino 4x4. Aí eu coloco linha 1, 2, 3, 4, coluna 1, 2, 3, 4 e coloco as letras, A, B, C, D. Na de baixo eu coloco as letras sem repetir na coluna nem na linha. A, B, C, D, mas já distribuindo sem causar repetições. O terceiro a mesma coisa e o quarto a mesma coisa.
Se você olhar na primeira coluna, não repete as letras. E tem todas as letras. Na segunda, na terceira e na quarta. Na primeira linha tem as 4 letras, que não repete nenhuma. Na segunda linha, a mesma coisa, na terceira e na quarta. Então, isso aí você cria. Agora você vai fazer o sorteio. Primeiro você faz o sorteio das linhas. Então, eu peguei as linhas originais, chamei de L1, L2, L3, L4, fiz um sorteio, deu L2, L4, L3, L1. Então, eu copio na primeira linha a linha 2 original, que ela foi sorteada para ser a primeira. Na outra, eu ponho a L4. Busco a L4, escrevo na segunda posição. A L3 ficou na mesma posição, a L1 veio para a última. Então, eu jogo fora o original, agora o meu quadrado latino é esse que foi sorteado, abandono anterior. Agora eu vou fazer o sorteio das colunas. Então, eu vou pegar esse quadrado latino aí, que eu fiz a sorteio das linhas, chamar as colunas C1, C2, C3, C4, sortear as colunas. Então, eu tenho o C4 veio para a primeira posição, o que era primeiro veio, quando a primeira coluna veio para a segunda, então eu levo os blocos, levo o bloco inteiro de cada vez. Abandono o que eu usei de base, aquele anterior, e fico com este. Esse aí é o que eu vou instalar no experimento. Então eu comecei com um qualquer, cheguei num sorteado. Ainda falta um sorteio agora, para cada letra eu sorteio um tratamento. Então o último sorteio é o sorteio dos tratamentos. A letra A vai ser o tratamento 3, né, pelo sorteio. Fazendo o sorteio, a letra B caiu o tratamento 1, o 2 e o 4. Então parece que tem muito sorteio, mas na verdade tem muita restrição. É claro então que o modelo estatístico tem mais parâmetros. Eu precisei de usar mais uma variável aqui para indexar, mais uma letra. Mas a primeira é a variável resposta. O mi é a constante, ponto de partida. O tal é o efeito do tratamento que eu quero estudar. O BHJ são os blocos horizontais, controlando alguma coisa na linha, ou mais de uma coisa na mesma linha. O BVK é o bloco vertical, de um bloco para outro, e nos blocos eu estou controlando outras coisas. E o erro em JK. É claro que a análise de variância vai comparar o modelo. Quando eu tenho variáveis YJK, que formam o total, tal 1, tal I, os tratamentos, BHJ, as linhas, ou blocos horizontais, você pode escolher qualquer um dos nomes. BV, blocos verticais, que formam as colunas. E o erro, que forma o erro experimental. Ou seja, mudou o sorteio, mudou o croquis, mudou a análise de variância. Vamos planejar um experimento aqui. Semana que vem eu já vou pedir para você planejar o experimento. Então eu crio uma situação, às vezes limito a quantidade ou o espaço que você tem, coloco algumas condições lá para ver se o terreno é heterogêneo ou não, dou algumas dicas. Tentando simular a realidade. Você chega no laboratório, o seu orientador fala, vamos fazer um experimento aqui assim. Aí você tem que imaginar se o local é homogêneo, se tem coisas que vão afetar, como é que são essas coisas. Eu vou tentar criar isso aqui, porque a gente não tem tempo de fazer no campo. Esse aqui, estudar o efeito de época de castração no ganho em peso de suínos. Já definiu os tratamentos. Os tratamentos é livre, você que define, ou às vezes a gente sugere. Sem castração, precoce, indicada e tardia. Vou colocar 2 animais nas parcelas, porque são suínos, castração é muito invasivo, pode dar problema nos animais, vou colocar 2. Normalmente um leitão maior, na época de castração, podia colocar 1, mas é perigoso. Aí eu já dei uma dica. Os leitões disponibilizados têm matrizes diferentes, ou seja, são de leitegadas diferentes. E pesos iniciais variáveis. A instalação tem condições homogêneas e será utilizado apenas um técnico. Então, pessoal, é um só, instalação homogênea, o problema está com o material. Os meus leitões não são homogêneos. Nem são de uma mesma matriz, que aí a variabilidade genética seria menor. São de mães diferentes. Mas você sempre pensa e já faz o planejamento pensando no DIC. Não começa lá de baixo, não começa do fator.
Tipos de castração. Categorias: sem, precoce, indicada, tardia. Tratamentos: repete. Número de repetições. Vamos colocar 5, porque eu tenho 4 tratamentos. 4 vezes 5, 20. Tamanho das parcelas: 2 animais, porque foi falado. Bordadura: não se aplica porque a instalação zootécnica não precisa. As baias são isoladas. Delineamento: aí que é o problema. Variável resposta vem de peso. Delineamento: começa com o DIC. Vamos tentar o DIC. Primeira opção, DIC. Precisamos de 4 vezes 5, 20 parcelas com 2 animais, precisamos de 40 leitões. Para fazer o DIC, eu preciso de 40 leitões homogêneos. A primeira coisa é que eles fossem de uma mesma mãe. Não conseguimos uma leitegada com 40 leitões. Tem de mesotecnia aí? Difícil mesmo. Difícil, né? 40 leitões de uma leitegada só. Então eu já fico preocupado. Opa, vem de matrizes diferentes, pode ser uma carga genética muito diferente da outra. Então vou ter que controlar matrizes diferentes. Então não vou usar o DIC, vou usar o bloco para poder fazer um controle das matrizes. Segunda opção: cada repetição será uma leitegada. Eu tenho uma diferença de uma leitegada para outra, calculo isso e tiro do resíduo. Se cada repetição é leitegada, eu tenho 4 tratamentos, então eu vou precisar de 4 parcelas em cada bloco de 2 animais. Então eu vou precisar de 8 leitões por leitegada, porque são 4 tratamentos. 8 leitões por leitegada é possível. As leitegadas têm mais de 10 leitões. Não conseguimos 8 leitões da mesma leitegada com o mesmo peso inicial. Muito difícil, porque numa leitegada tem aqueles leitões que nascem mais fortes, eles já vão para as tetas melhores, já se alimentam melhor, então já tem um desenvolvimento muito... E ficam aqueles mais mirrados. Vai ser difícil eu conseguir 8 leitões de mesmo peso inicial. Então o DDC não é suficiente, porque eu tenho as leitegadas, mas em cada leitegada eu não tenho a quantidade homogênea. Tem uma outra variabilidade que pode afetar o resultado, que eu estou vendo castração, que é o animal, o porte do animal, o peso do animal. Se ele está mais forte ou mais fraco, isso a castração pode influenciar. Então eu vou tentar o quadrado latino. Só que para fazer o quadrado latino, eu tenho que ter número de repetições igual ao número de tratamentos. Então, ou eu aumento um tratamento para fazer um 5x5, ou eu diminuo uma repetição para fazer um 4x4. Tratamentos eu já tinha definido, então o mais comum é você diminuir o número de repetições. Vou usar um 4x4, 4 repetições e 4 tratamentos, mesmo dando menos de 20 parcelas, só para servir de exemplo. Então, no meu croquis, cada linha vai ser uma leitegada. Matriz A, matriz B, matriz C, matriz D. Então, cada linha, os leitões são da mesma mãe. Em cada coluna, eu vou colocar uma faixa de peso. Na primeira coluna vão ser os leitões mais pesados. Então, na primeira coluna tem leitão mais pesados de cada leitegada. Na segunda coluna, os leitões médios. E assim por diante, 4 colunas. Então, eu estou controlando nas linhas o efeito de leitegada, esse efeito genético, e nas colunas o efeito de peso inicial diferente. O croquis vai ficar assim, ó. Então, no croquis eu tenho que escrever leitegada 1, 2, 3, 4, e o que eu coloquei nas colunas. Quando eu bato o olho, eu sei que é um quadrado latino. Primeiro que é um quadrado, mas o DIC e o blocos pode ser quadrado. Só que isso aqui, quando eu escrevo o que eu estou controlando nas linhas, o que eu estou controlando nas colunas, e se você olhar, não repete nem na linha nem na coluna, só pode ser quadrado latino, não pode ser nem DIC, nem DDC. Aqui tem os tratamentos que foram sorteados. Ganho de peso suíno, tipos de castração, delineamento quadrado latino. Aqui eu vou mostrar mais variantes. Então eu preciso da variável resposta, do fator e do delineamento para ver a análise. Eu tenho aqui os dados. Agora, se você olhar o primeiro dado ali, ó, 111,2. Ele é o tipo castração C. Ele é dos leitões mais leves. E ele é da leitegada 1. Então eu vou precisar de 4 colunas. No DIC, no DDC, são 3.
Mas aqui eu tenho mais uma informação. Qual que é? Eu tenho o valor, eu tenho o tratamento, fator, tenho qual a coluna e qual a linha. Então, eu vou gastar 4 colunas na minha tabela. Quando for quadrado latino, você já pensa em 4 colunas. Uma para colocar o ganho de peso, que é o valor, outra para colocar o tratamento, que é o fator, um para falar qual a linha que ele está, outro para falar em qual coluna que ele esteve. Se eu fosse digitar esses dados, eu não ia escrever leitegadas nem peso inicial, não. Eu colocaria linhas e colunas. Ou blocos horizontais e blocos verticais. É uma dica. Porque a hora que você colocar, se você colocar leitegada e peso inicial, na análise de variância vai sair assim: tipo de castração, leitegadas, peso inicial. Pode ser que você se confunda qual que são os tratamentos. Leitegada e peso inicial aqui, simplesmente controle. Não me interessa estudar a diferença entre leitegadas nem entre o peso inicial. Só controlar. Então, às vezes, dá para confundir. Então, eu sempre coloco linhas e colunas, não me interessa o que é na análise de variância. Então, quando eu criar um arquivo, vai sair ganho de peso, tipo de castração, linhas e colunas. Então, eu já sei que o que me interessa é tipo de castração. Então, coloco primeiro lá como tratamento. Adiciono linhas, que é um controle local, adiciono colunas, que é outra coisa que ele está controlando. Linhas e colunas, ele está tirando alguma coisa do resíduo, para melhorar o erro. Por isso que chama controle local. Então, a análise de variância vai sair tipo de castração, lá em destaque, o primeiro, é o que eu quero saber. Linhas e colunas para você saber o que aconteceu. Só para informação. Se eu não falar nada, você nem coloca no relatório sobre linhas e colunas ou sobre blocos. Nessa tarefa eu vou pedir para você falar sobre o controle local. Falei, olha, normalmente eu não peço, mas hoje você vai comentar o controle local para mim. Aqui o tipo de castração foi significativo. Para as linhas foi não significativo, olha, deu 72%. Para colunas deu 58% não significativo. Então qual vai ser o comentário? Nesse exemplo, nas linhas ele pensou em controlar as leitegadas diferentes e nas colunas os pesos iniciais diferentes. Como foi não significativo para linhas e não significativo para colunas, ele não precisava ter se preocupado em controlar nem as leitegadas, nem os pesos iniciais, que os animais estavam homogêneos com relação às leitegadas e com relação às colunas, mesmo sendo diferentes, estavam homogêneos, não precisaria. Mas como ele já fez, está pronto. Aí saem os resultados, olha, coeficiente de variação. Aqui eu pedi o SNK, a zootecnia gosta muito desse teste. Não importa o teste, sai aqui as médias com as letras. Ó. Então o relatório vai ser isso aí, ó. Tabela de médias dos ganhos de peso suínos com a unidade, quilogramas. Os tratamentos na ordem dos tratamentos, as médias com as letras. Médias, vírgula embaixo de vírgula, hein? As médias seguintes não diferem e o teste e a legenda, tem gente que está esquecendo de colocar a legenda, completar. A legenda tem que falar qual o teste. Pode ser TUC, pode ser SNK, pode ser Scott Norte. Então tem que informar. E comenta os resultados aqui. Ainda bem que não saiu nenhuma letra duplicada, então tá fácil. Os tratamentos precoce indicados deu a mesma coisa sem castração. Então, a castração precoce indicada não influenciou no ganho em peso. Porque tem igual ao testemunho. É como se não tivesse feito. Então não influenciou. O efeito foi igual ao testemunho. Não influência. A castração tardia influenciou, porque deu diferente. E influenciou piorando o ganho de peso. Quer dizer que fazer na época indicada precoce é a mesma coisa que não fazer. Agora, fazer tardia pode prejudicar o ganho de peso, é ruim. Então, um comentário rápido só para vocês começarem a pegar o jeito. Veja que eu não falo nada de o Tolkien deu letras iguais, foi significativo. O comentário não tem nada disso. Tem nenhum termo estatístico. A única coisa que eu coloco lá é que a pressão foi boa e coloco o valor do coeficiente de variação, que é um termo estatístico. Mas no comentário é direto, simples e sem tem que explicar nada. Você não está fazendo um relatório para o professor. É isso aí.